Bom dia, sétimo ano. Nossa aula de ética de hoje vai ser uma aula lá de revisão. E a gente vai falar sobre vamos rever pinturas rupestres na Chapada Diamantina. A arte rupestre nada mais é do que a denominação genérica dada a desenhos e pinturas que foram elaborados em superfícies rochosas pelas técnicas da pintura e gravura. Esse tipo de manifestação gráfica, presente nos 5 continentes, tem suas origens há mais de 30 mil anos, né? E não é diferente aqui no nosso estado, mais precisamente na Chapada Diamantina, né? Existe aí gravuras em pinturas rupestres que foram feitas pelos primeiros habitantes, né, desse continente aqui, do continente americano. E ela retrata animais, né, que são pinturas zoomorfas ou antropomorfas, que são pinturas de pessoas, e ainda tem pinturas fitomorfas, que são pinturas e gravuras rupestres de plantas. Segundo um dos especialistas Nau Bandeira, a pintura dos painéis nos sítios arqueológicos, os principais instrumentos. Esses eram usados, na verdade, os dedos eram os principais instrumentos desses povos. Os pincéis eram feitos de chumaços de pelo, pena ou graveto. E tinha ainda pigmentos naturais, e pigmentos esses, né, como argila, água, elementos como o até o próprio genipapo servia, né? Na verdade, gente. Então, vamos lá para esse sítio. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, além de sua rica biodiversidade, também apresenta valorosas manifestações históricas que representam, na verdade, vários estágios da ocupação humana nessa localidade. As pinturas rupestres são as primeiras manifestações culturais da Chapada Diamantina, que são datadas de 6.000 a 2.000 antes do presente. Elas são produtos dos indígenas, primeiros habitantes dessa região. E estudá-las, na verdade, permite entender a dinâmica social daquele tempo, possibilitando a identificação das transformações ambientais, além de testemunhar uma maneira espacial, né, a apropriação do meio e a percepção da natureza por esses povos. Como é que esses povos viviam, do que é que eles se alimentavam, o que é que eles acreditavam. Então, as pinturas rupestres são, portanto, na verdade, um elo comunicativo com a cultura, o cotidiano e as crenças dos nossos antepassados. No entorno do Parque Nacional da Chapada Diamantina, há uma variedade de sítios rupestres que representam seres humanos, a fauna, a flora e, além disso, figuras geométricas abstratas. Segundo os arqueólogos, as inscrições da região não compreendem as representações visuais. Vale ressaltar que na região há uma forte presença de duas tradições rupestres que foram agrupadas conforme as características que representavam e os materiais que eram utilizados naquelas pinturas e gravuras. São elas a tradição nordeste e a tradição agreste. Na tradição nordeste há um equilíbrio entre a presença de cenas antropomorfas, que são formas humanas, e zoomórficas, que lembram animais. Além disso, identificam presenças, de efeitos e atributos de desenhos antropomórficos que indicam a possibilidade de hierarquia nas tribos. Já na tradição agreste, tem como característica mais marcante o aparecimento do grafismo puro, bem como elaborados e cuidadosamente desenhado, como se houvesse a impressão de representar algo complicado ou labiríntico, em formas de grandes espirais, entre outras. Essas pinturas lembram as pinturas corporais de alguns grupos indígenas que ainda vivem no nosso Brasil. Saindo daí das pinturas rupestres na Chapada Diamantina, vamos para o nosso Pantanal. Sim, Pantanal. O Pantanal, ele passou o ano passado, no ano de 2020,
um período de extrema seca, e viu-se dentro do fogo, dentro das chamas, e ele viveu a pior tragédia, né, ecológica para o ambiente desse local nesse período. Como assim, professor? Então vamos lá. Sim, como eu falei aí ainda há pouco, né, ele viveu sua pior tragédia. Só para vocês imaginarem, conforme o INEP, foram registrados 1.684 focos dessas queimadas. Mais precisamente, isso ocorreu no mês de julho do ano passado, né? E vale ressaltar que o Pantanal é muito importante porque ele é santuário de uma espécie de aves que já são ameaçadas, né? Elas podem, por sinal, né, estar em extinção, que são as araras azuis. O Pantanal ele fica localizado nos estados do Mato Grosso do Sul e também nos países como Bolívia e Paraguai. Saindo aí do Pantanal mato-grossense, vamos até a música de nada mais nada menos do que o Shot Ecológico. Mas nada mais nada menos, de quem será essa composição? Essa composição foi feita por Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga na música começa assim: não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a pinga da boa tá difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. Né? E ele diz assim: cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. E o peixe que é do mar, poluição comeu. E o verde onde é que está? Poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. A composição de Luiz Gonzaga é tão atual que podemos notar isso na floresta amazônia. Na floresta da Amazônia é um dos grandes territórios de vários biomas e espécimes que sofrem com as queimadas e a poluição e desmatamento. À medida que a floresta vai diminuindo e perdendo suas funções ecológicas, esse serviço ambiental que ela presta também vai sendo alterado e se perdendo. E não podemos esquecer da poluição dos rios e mares e a grande perda para o meio ambiente com essa situação. Então, na verdade, a mensagem a qual o Luiz Gonzaga quer passar é que com a poluição com o meio, muitas vezes isso vai acabar. O nosso verde vai sumir, os nossos peixes vão sumir, né? Muitas das matérias-primas que são oferecidas pela natureza também vão sumir, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, viu? Tchau, tchau, forte abraço.